Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese, que hoje está fazendo exatamente 3 anos de canal. É isso mesmo, 3 anos de canal. Então estamos aqui há 3 anos, mais de 1000 vídeos, né? Obviamente muito mais por conta do Santo do Dia e do Compêndio do Catecismo, que são vídeos diários, né? Aliás, o compêndio está terminando e a gente vai manter aí uma periodicidade, não vai ser a mesma assim que quando acabar, mas vai haver pelo menos um vídeo semanal que você vai poder acompanhar. Para que a gente não perca tempo, deixa eu já começar com o assunto, que é um assunto, né? Vamos fazer essa introdução e o vídeo de hoje vai ter, além dessa introdução, 2 partes. Não é que vão ter 2 vídeos, vai estar tudo nesse vídeo aqui. Quais são as 2 partes? Primeiro eu vou dar um geralzão sobre a nulidade. Então nós vamos ver aí os motivos que podem anular um casamento. E a segunda parte, né, que talvez não é de conhecimento das pessoas, nem são obrigadas a saber, eu passei pelo processo de nulidade recente. Sim, podemos dizer que de 2022, quer dizer, na verdade 2021, né? Até o ano de 2022 que o processo realmente aconteceu e que teve o seu veredito agora no início do ano. Eu não quis lançar o vídeo imediatamente e queria que terminasse o curso Catequese para o Fim da Treta, para que eu falasse exatamente desse. Então achei que a melhor data, até porque no anos anteriores eu dei alguns testemunhos, contei, né, como é que o canal surgiu, coloquei vídeos, né, do que inspirou, coisas assim. Então eu falei, bom, acho que é um vídeo que tem a ver um pouco com o que vinha acontecendo comigo, porque quando ocorreu eu estava no início do canal, fazendo 3 anos, nós estávamos aí em 2020. Quando chega janeiro de 2021 eu sou surpreendido, né, sobre uma questão de que minha ex-mulher pediu o divórcio. E aí eu fui surpreendido com isso, né? Você pensava nisso? Obviamente que não. Obviamente que não estava pensando em me divorciar. Havia algum problema claro? Não havia algum problema claro. Eu não vou entrar muito nos meandros da história. Pessoas que me conhecem e que a conhecem também não a procure para fazer perguntas. O assunto já está resolvido, ok? Então, o que nos compete aqui é o ensinamento e a análise prática. Por quê? Porque tem pessoas aí que estão em segunda união, já estão. Tem pessoas aí que passaram pela mesma situação que eu passei, da separação, e não sabem mais o que fazer. Então, talvez esse processo possa ajudar, se há realmente alguma coisa, porque logo de primeira entrada eu preciso dizer para você, não existe separação católica. Na igreja não existe separação. Se você separou, você deve ter percebido que você separou no civil. Não existe separação na igreja. A nulidade não é uma separação. A nulidade é o reconhecimento da igreja após uma análise de todo o casamento, de que este casamento nunca existiu. Jesus é muito claro em Mateus 19, quando ele fala, olha, Moisés permitia vocês darem carta, né? A carta de divórcio para mandar a mulher embora, porque vocês são tudo cabeça dura. Mas não foi sempre assim. Porque em Gênesis lá, Deus já disse que o homem encontrará a sua mulher, vai levar ela para casa e eles serão uma só carne, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E jamais separará. Mas eu conheço um monte de gente que casou na igreja e está separada. Ok, estão grudadas ainda. É simples assim. Não, mas a pessoa já está no 4º casamento. Ok, ela está casada ainda com o primeiro, segundo a fé. Mas quando a gente fala segundo a fé, não pense de maneira abstrata.
Pense que realmente houve esta ligação espiritual e ela não está desligada. Isso está ligado no céu. Você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que se casaram aí, lembre-se de uma coisa: o ministro do matrimônio é você quando casa. É o casal. O padre é a testemunha maior representando a igreja e que, como testemunha maior, ele vai lá e celebra o matrimônio. Né? Ele vai lá, celebra não, ele organiza o matrimônio. Quem celebra é o casal. Porque se o casal não disser as palavras, né, não tem aliança, quem coloca aliança não é o padre, é o marido e a mulher. E depois a consumação, quem participa é só o marido e a mulher. Entendeu? Porque para que esteja casado, tem que casar na igreja, né, ir para casa e haver a consumação. O casal tem que ficar sozinho lá e eles sabem o que fazer exatamente. É necessário que tenha a relação do casal. Sim, a relação sexual. Senão não tem casamento, não é matrimônio. Então quem celebra o casamento? O casal. E o padre é testemunha maior, ele está organizando ali, né, o caminho, está indicando os caminhos. E tem as outras testemunhas. Este casamento é válido nesse ponto. Por que então ele se torna inválido? Ele se torna inválido porque existem algumas situações que vai se perceber ou que podem ter ocorrido no rito. Pode ter ocorrido no rito. Pode ter ocorrido antes, né? Vocês vão ver aqui, eu vou colocar. Porque quem trata muito, você não vai encontrar muita coisa no catecismo da igreja. Você vai encontrar no Código de Direito Canônico, que vai dar uma orientação para que, quando julgado, possa se analisar estas situações. Então é assim que vai acontecer. Mas Leandro, se não tem separação, como é que pode ser que anula? Né? Porque muita gente fala anulação, é nulidade. E aí quando a gente fala de nulidade, não quer dizer simplesmente eles olham para um casamento que foi válido, tudo certinho, e fala assim, tá anulado, tá? Passa uma borracha aí. Não. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo ruim, porque é um exemplo ruim, mas pelo menos você vai conseguir entender a natureza do fato, a coisa, tá? O exemplo, novamente, é ruim, infelizmente é o mais básico para você entender. Muita gente, como o Brasil é o país do futebol, usando o futebol acho que você vai entender. O rapaz recebe uma bola, um lançamento, ele recebe correndo, ele está um pouco à frente do zagueiro. Ele recebe e de primeira dá o tapa na bola, a bola entra no gol. Ele fez o gol, a bola entrou. Pá! E ele sai comemorando. Daqui a pouco o juiz é avisado, olha, dá uma verificada na tela do VAR, porque tem alguma coisa errada. E os outros jogadores já estavam com a mãozinha levantada do outro time. O cara estava impedido. Ele vai lá, olha no VAR, vê novamente as imagens, faz uma análise, conversa com os outros árbitros e percebe que realmente, né, também com as análises lá agora computadorizadas, percebe que estava à frente. O bandeirinha naquele momento não tinha percebido, porque realmente o lance foi muito próximo ali, mas o VAR percebeu. O que acontece? O cara fez o gol, até comemorou, todo mundo comemorou, a torcida era testemunha, as pessoas estavam vendo, comemoraram, as pessoas que estavam assistindo comemoraram, o narrador gritou gol e falou lá o nome do time, o nome do jogador, o jogador deu pulinho, mas ao analisar todo o fato ocorrido, ao perceber tudo o que tinha acontecido, o árbitro, após ver o vídeo, as imagens, conversar com os árbitros em meio a toda aquela polêmica, ele toma a sua decisão, faz lá e diz: nulo. Mas a bola entrou, mas nós fizemos o gol. Mas é nulo. O fato ocorreu, mas não tem validade nenhuma. Esse gol nunca existiu.
Então o que é um casamento nulo? Ele nunca existiu. É isso, né? Se a igreja considerou a nulidade para esse casamento, é porque ele nunca existiu. Caramba, meu! Então você gastou tudo aquilo? Pois é. Pode acontecer isso com você, né? Mas quantas pessoas aí talvez, a gente não sabe, porque tem tantos casos. Tá lá na segunda união, tá lá separado, chorando, não sei o que, amaziei, juntei com outro, agora não posso comungar. Então vai ver, meu filho, vai ver se seu caso não é passível disso. Agora, para de chorar, vai ver, mas não fique querendo molezinha, tá? Nenhum processo, é um tribunal, tá, gente? Vocês vão passar por um tribunal que vai analisar. Só para analisar o caso são 3 juízes, mais advogado. E vocês vão ver quando eu começar a explicar na prática o quão longo, o quão cansativo é. É mais cansativo para quem entra com o processo, inclusive. Para quem fica mais no aguardo, fica às vezes na expectativa e você fica... E não pense que você fica livre, que você não sofre, que também não é cansativo para você. Você que está mais num momento mais de espera do tribunal do que propriamente de você ter que tomar as ações. É cansativo para todo mundo, então já estou avisando para vocês que é cansativo. Bom, quais são as possibilidades que podem realmente considerar nulo um casamento? São 19 motivos. Eu vou colocar o link do texto onde eu peguei, e ele no texto também indica até o livro, né? Então tem um livro que trata disso, explica direitinho. Se esse caso é um dos que abarca aí para você, eu não vou detalhar todos, tá? Não vou detalhar todos, não tem como, mas eu vou ler um por um e alguns deles aqui eu vou comentar. Senão esse vídeo vai ter mais de 1 hora, principalmente quando entrar na parte prática. Primeiro, as falhas de consentimento, que são dos cânones 1057, 1095 e 1102. Primeiro, falta de capacidade para consentir, ignorância, erro, simulação, violência ou medo e condição não cumprida. São esses. Leandro, você vai explicar? Alguns eu vou explicar, então fique tranquilo. Eu vou ler agora os outros. São chamados de impedimentos dirimentes, nos cânones 1083 e 1094. Idade, impotência, vínculo, disparidade de culto. Isso dá problema, viu? Ordem sacra, profissão religiosa perpétua, rapto, crime, consanguinidade, afinidade, honestidade pública e parentesco legal por adoção. Então, estes casos é nulo na hora, meu amigo. Então, veja bem. E nós temos um terceiro ponto, né, que é quando é a falta de forma canônica na celebração do matrimônio. Muita gente não sabe, mas a forma, né, não seguiu a forma, vai dar erro. Então, nós temos aí alguns casos. E aí a gente tem lá no cânon 1057, lá das falhas de consentimento, que diz: o matrimônio é produzido pelo consentimento legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis, e esse consentimento não pode ser suprido por nenhum poder humano. E depois, no segundo parágrafo, o consentimento matrimonial é ato de vontade pelo qual o homem e a mulher, por aliança irrevogável, entregam-se e recebem-se mutuamente para constituir matrimônio. O consentimento matrimonial assim exigido pode ser impedido ou impossibilitado por... Aí nós temos aquelas questões da falta de capacidade para consentir. Mas o que é isso? É quem não tem o suficiente uso da razão. Grave falta de discrição de juízo a respeito das obrigações do matrimônio. Sabe, uma pessoa que é imatura cai nessa falta de capacidade para consentir. Então, pessoas imaturas, ou então pessoas que não acreditam de certo modo no matrimônio, que falam assim: não, o casamento é muito complicado, o casamento católico,
as coisas e tal. Então é muito difícil, né? Os que não são capazes de assumir obrigações essenciais do matrimônio por causa da natureza psíquica. Então, pessoas que não querem casar, né, na igreja, elas casam e depois falam assim: puxa, mas isso é muito difícil. Se eu soubesse que casar assim era tão difícil, então isto é um caso de nulidade, sim, se percebido que a pessoa, né, seja o marido, seja a esposa, não tem esta capacidade de viver e de consentir o matrimônio católico como ele é, como ele funciona, que ele não vai mudar, que ele é para toda a vida, né, até que a morte o separe, e que realmente é essa burocracia mesmo. Quem já casou sabe que a quantidade de documento que tem que entregar na igreja, os documentos de transferência se você não mora perto da paróquia, sabe, não é facinho, não é molezinha. E quantas vezes, como é que funciona, que horas que tem que estar, e hoje em dia padre não fica aceitando aqueles atrasos, né, que antigamente as pessoas a mulher atrasava meia hora, 40 minutos, não existe mais isso, gente. A mulher, é lógico que ela entra depois, mas ela não pode mais atrasar. Por quê? Porque às vezes tem outro casamento, o padre tem missa, o padre tem outra coisa para fazer. Então isso também não é aceito. Qual que é o outro ponto? Ignorância, né? Para ter consentimento matrimonial, é necessário que não se ignore que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenada a procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Né? Essa ignorância não se presume depois da puberdade. Então você não pode ser inocente a ponto de achar que casamento ele só tem a... Eu vou usar a expressão bonita, tá? Imaginando que você não está fazendo coisa por maldade. Então assim, o casamento tem duas dimensões: unitiva e procriativa. União dos esposos, quer dizer, eles precisam se amar, se gostar, colaborar um com o outro, se ajudar nas coisas, certo? Mas aí tem uma segunda, que é a procriativa, e algumas pessoas negam essa questão. Então não pode haver ignorância do casal. Se há essa ignorância, a nulidade pode estar aí. Então tende a haver essa cooperação sexual, sim. O erro, né, que é a respeito da unidade, da indissolubilidade, dignidade sacramental do matrimônio, contanto que não determine vontade, não vicie o consentimento. Para evitar o erro de problemas daí decorrentes, a CNBB ajustou, não é que ela ajustou, ela não mudou a norma do código, mas para que as pessoas entendessem, né? Deu um aviso aí para os padres: cuidem os sacerdotes de verificar se os nubentes estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências, inclusive a de fidelidade total, nas várias circunstâncias e situações de sua vida conjugal e familiar. Tais disposições devem explicitar numa declaração que aceitem o matrimônio tal como a igreja entende, incluindo a indissolubilidade. O que me parece estranho é que um pouco antes do casamento, e você que já casou sabe disso, o padre chama o casal para conversar, onde vai ser o casamento, na igreja. Mesmo que não seja o padre que vai celebrar o matrimônio, mas o padre, o pároco da onde você escolheu casar, ele vai chamar você para um questionário, ele vai começar a fazer algumas palavras. Vocês estão, antes mesmo do casamento, quando o padre pergunta: mas vocês estão dispostos a ter filho? Mas vocês estão dispostos a isso? Você sabe que não pode trair, né? Como é que você vê o seu marido, o seu futuro marido? Então existem essas perguntas. Como é que você vê a sua esposa? O que você admira nela? Né? Eu lembro dessas perguntas. Então esse erro, né, não tem como cair, não. Mas tem gente que comete esses enganos aí. Então muito cuidado. Simulação. Consentimento interno tem que estar em conformidade com as palavras ou sinais empregados na celebração do matrimônio. Quer dizer, a pessoa está atuando ali, é um teatro, né? Então não tem assim: por ato de vontade excluem o próprio matrimônio algum elemento essencial, ele vai ser contraído invalidamente. Violência ou medo, né? Pessoas ameaçadas, né? Ameaça. Você vai ver que tem outras coisas aí bem sérias que podem acontecer.
Então, por violência, esqueça, meu amigo. Se por violência a pessoa está sendo coagida, né? Medo, alguma causa externa para que ela possa casar, né? Isso aí já está nulo de entrada. Ah, mas teve a celebração, casei, ah, agora você é minha. Não é sua coisa nenhuma. Está nulo esse negócio aí. Idade. O que a igreja fala sobre idade? Bom, vamos lá. A validade de um casamento sacramental é de 14 anos de moças e 16 anos rapazes. Bispos podem dispensar essa condição, mas dificilmente fazem isso. A conferência aqui no Brasil definiu que casamento é de 16 e 18 anos. 16 para moças, 18 para rapazes. Por que de mulher é mais novo? Muito fácil, mulher costuma ser mais madura que homem para essas coisas. Não é sempre, mas costuma ser. E então, por isso, a mulher com 16 e o homem com 18. É claro que com 16 anos ainda precisa, segundo a lei, porque você não casa só na igreja, tá? A igreja nunca orienta. Isso aqui está até no Catecismo de São Pio X. Então, não, mas tá só no Catecismo. Não, está no de São Pio X. Que é a explicação do Romano, mas lógico que já existiam essas leis civis. A igreja fala não, para que você não perca os direitos civis, a igreja apoia que você case também no civil. Então você vai saber que com 16 anos você ainda não é capaz e não responde por si só. Você vai precisar de uma autorização para poder, autorização dos pais para poder casar. Então, alto lá. Ah, mas hoje em dia ninguém está casando jovem. Tem gente que casa. Não é todo mundo, mas tem muita gente que casa ainda. Então, vamos lá. Impotência. Como assim, Leandro? Nós estamos falando exatamente disso que você está pensando. Impotência ou incapacidade de praticar a cópula conjugal anterior ao casamento e perpétua, absoluta ou relativa, é impedimento dirimente. Vínculo. O vínculo de um matrimônio validamente contraído, mesmo que não consumado, também provoca disparidade de culto. Se a pessoa... É inválido o casamento entre um católico e uma pessoa não batizada se a parte católica não pede dispensa do impedimento. Quer dizer, Leandro, minha esposa não é católica, a minha noiva não é católica. Posso casar? Pode. Existe o rito com disparidade de culto. Entendeu? Então dá, mas você tem que avisar o padre. Isso tem que ter esta liberação, vai haver um questionário, inclusive porque como a igreja é terrível. Filho, você não quer viver na verdade, cara? Aí não casa na igreja. Você não quer viver na verdade? Não casa na igreja. Você quer viver a verdade? Então, se você vai casar com disparidade de culto, só entenda o seguinte: a igreja vai exigir que os filhos sejam batizados na igreja católica. Ok? É isso. Também tem a questão da ordem sacra, quer dizer, uma pessoa que foi ordenada não pode casar. Se a pessoa tiver uma profissão religiosa perpétua, não pode casar. Um rapto, uma mulher levada à força não pode se casar validamente com quem está a violentando dessa maneira. Uma pessoa raptada e o cara leva... Leandro, hoje em dia isso não acontece. Mas já aconteceu muito. E a gente não sabe se não acontece, né? Por via das dúvidas está ali. Outro também, crime. Que crime, Leandro? Ouça isso. No cânon 1090, os que matam o seu ou sua consorte, quer dizer, está matando a esposa para facilitar o próximo casamento. Está impedido, esse casamento está impedido de ser realizado. Da mesma forma, se um homem e mulher de comum acordo matam o esposo ou a esposa de um deles, não podem se casar validamente entre si. Quer dizer, combinou, fez crime para matar o outro para poder ficar junto, é inválido. Mas eu vi no filme. É inválido, tá? Não tem validade isso daí. Consanguinidade. Não há dispensa na linha vertical, pai com filha, avô com neto. Na linha horizontal, o impedimento dispensável vai até o 4º grau. Isso é, atinge tio e sobrinha, primos e irmãos. Primos e irmãos, você sabe, é quando tem, você tem, sei lá, uma prima que ela é filha da sua tia consanguínea. Então esse daí não pode também. Então já sabe. Mas não sei o que, casou com primo. Então verifique o grau. Verifique para ver se não está nulo esse negócio. Ok?
Ai, Leandro, será que é? Então vai perguntar para o padre, meu filho. Você ficou na dúvida agora? Vai perguntar para o padre. A gente sabe que tem gente que casou com prima. Então vai perguntar para o padre. Ah, não, Leandro, eu já sei, casei. Não, ó, tá tranquilo, a gente conversou com o padre. Legal, então tá tranquilo, não precisa ficar nervoso agora. Afinidade na linha vertical. Não há matrimônio válido entre marido e as consanguíneas da esposa, entre a esposa e os consanguíneos do marido. Suposta viuvez previamente ocorrida. Nota do autor. Por exemplo, um viúvo não pode se casar com a mãe ou filha da ex-mulher. Entendeu? Terminei com a... Né, a minha esposa morreu. Casei com a irmã dela. Casei com a minha sogra. Na linha horizontal não é impedimento. Ele pode se casar com a irmã da esposa. Então ele pode se casar com a irmã, mas não pode casar com a mãe. Honestidade. Quem vive união ilegítima está impedido de se casar com os filhos ou os pais de seu companheiro. Parentesco legal. Não é permitido o casamento entre adotante e adotado. Então, tipo, adotou, aí me apaixonei e casei. Não, isso não pode também. Isso também é um impedimento. Esse impedimento, como outros, ele pode ser dispensado por dispensa emanada da autoridade diocesana. Então é tudo conversado. Tem que entender como é que é o caso, como é que é a coisa aí. Tem também aquela famosa falta de forma canônica na celebração. A última delas, eu já falei todos aqui. Então a última é a falta de forma canônica na celebração. É o conjunto de elementos exigidos para a celebração ritual do casamento. Requer-se, com efeito, que a cerimônia se realize perante o pároco do lugar e pelo menos 2 testemunhas. Então, quer dizer, tem que ter as testemunhas do marido, as testemunhas da esposa, que é um casal para cada lado, né? Aí quando a gente fala casal é porque precisa ser um homem e uma mulher, ok? E que sejam católicos, tá bom? Porque a gente fala isso para o pessoal que está fazendo legitimação, que é da catequese de adultos. Muitos estão casados às vezes no civil, ou só tem a união civil. Então, quando eles vão fazer a legitimação, a gente orienta que eles escolham um casal católico. Se forem duas pessoas solteiras, não tem problema. Agora, se forem casadas, então elas precisam trazer lá a certidão de matrimônio delas. Elas precisam, né? Não, sou testemunha aqui. Não é casado? Que exemplo é esse aí, meu amigo? Então, vem casar também. Vem casar você também. Vem. Então é isto. Se não é possível, sem grave incômodo, ter o assistente competente de acordo com o direito, ou não sendo possível ir até ele, os que pretendem contrair verdadeiramente o matrimônio podem contrair válida e licitamente só perante as testemunhas. Quer dizer, se não tem padre, não tem como, né, em perigo de morte, fora do perigo de morte, contanto que prudentemente se preveja que esse estado de coisas vá durar por 1 mês. Em ambos casos, se houver outro sacerdote, diácono que possa estar presente, ele tem que ser chamado. Não, mas eu queria o padre Joãozinho. Mas vai ter que ser o padre Zezinho. Se está mais próximo o outro padre, esse padre que tem que ir. Para estar presente juntamente com as testemunhas, aí salva a validade do matrimônio. E aí, nós temos uma outra coisa que é uma dissolução do matrimônio quando não consumado. O matrimônio não consumado, quer dizer, se o casal chegar em casa lá e não tiver relação, não está casado, gente. Entre batizados ou entre uma parte batizada e outra não, né? Não tem conversa, meu amigo. Não tem conversa. Então tem que acontecer a coisa, ok? Bom, nessa primeira hora nós explicamos aí os 19 pontos. Para você ler com mais calma, eu estou deixando o link do texto, ok? E aí você vai poder ler com calma, ler ali e tudo mais. Fechou. Vamos para o processo, que é o que todo mundo pergunta, como é que a coisa acontece. Bom, ela pediu separação mais ou menos na metade de janeiro de 2021. Eu tentei conversar, tentamos resolver. Quando chegou em março, não, após o carnaval, uma semana depois, falou: não, é isso que eu quero. Ok, então é isso que você quer, tal. A pessoa saiu de casa. E quando chegou
30 de junho de 2021, nós assinamos no civil. Imediatamente, logo depois, ela procurou e eu vou dar toda a visão prática de como você tem que fazer. Primeira coisa que ela fez foi falar com o pároco dela. Padre, aconteceu isso, isso e isso, nós estamos separados, o que eu faço? Então procure o seu pároco. Se você não sabe se o seu caso foi nulo, se você está separado, se já está na segunda união, vá falar com o seu padre para ver a possibilidade do processo. Ele indicou imediatamente o telefone da secretária do Tribunal Eclesiástico. Vou falar aqui, eu estou na Diocese de Osasco, então, do Tribunal Eclesiástico de Osasco. Ela conversou com a secretária falou, vem aqui. Conversou por telefone, ligou. Ela falou, vem aqui, que eu preciso tirar mais algumas dúvidas. Conversaram um pouco do processo. Ela fez além do padre já ter pego alguma coisa do que ela falou, e por isso ele indica a secretária, então quer dizer, teve 2 sondagens antes de iniciar qualquer coisa. Porque se falasse qualquer bobagem, o padre já cortava de imediato. Ou a própria secretária, que já conhece os casos, os processos, muita coisa que acontece ali, esse caso não vai dar. Isso que você está falando não vai, não é passível de nulidade. Então, o que é que eles orientam? Eles dão toda essa orientação, você vai ter que levar o seu caso, explicar e conversar. Aqui eu não tenho como dizer para você que o seu caso é possível, porque depende de caso a caso. Ah, mas eu já tive filho. Não é isso que determina se está nulo ou não. Pode ver que em alguns casos ali, por exemplo, um casamento forçado, que a pessoa está sob custódia, está sendo ameaçada, pode ter tido filho, pode ter apanhado, pode estar sofrendo, então está nulo do mesmo jeito. Ah, mas teve 15 filhos com o cara. Ué, mas estava ameaçada de morte. Esse casamento é nulo, mesmo ela tendo os filhos. O filho é uma bênção, não tem nada a ver com a história, é outra conversa, mas o marido ali teria sido sem vergonha. Então estou pegando um exemplo bem exagerado para você entender que não tem nada a ver a questão dos filhos. Até brinquei, teve 15 filhos porque algumas pessoas, não, mas teve muitos filhos. Não é bem isso o problema, tá? Então vamos lá. Conversou com o padre passou para a secretária sondou, analisou, entregou toda a documentação. O que é isso que ela entrega? Ela entrega um questionário com mais de 30 questões. Cada questão vem mais de uma questão e nenhuma resposta pode ser dada apenas sim ou não. As pessoas não podem simplesmente falar, você fez isso? Sim. Mas o quê? Não, não pode. As pessoas têm de explicar. Por que tantas perguntas, Leandro? Porque se tem mais de uma em cada questão, então tem mais de 60. Realmente tem muitas perguntas. Tem algumas perguntas que provavelmente aquele que estava casado vai ter de responder também, que são coisas relacionadas também a endereço, telefone, e algumas coisas se a pessoa está a par. Mas a grande parte das perguntas vai lidar com o relacionamento do casal, vai lidar com o comportamento de um e do outro, quais eram os problemas, qual era o pensamento de um, qual era o pensamento de outro. A princípio, é aquela pessoa que foi pedir a nulidade, E a pessoa que foi pedir a nulidade tem um nome no processo, a pessoa tem um nome específico que eles chamam de demandante. Então, a pessoa que está entrando com o processo é chamada de parte demandante do processo. A pessoa que vai ser informada que se entrou com o processo é a parte demandada. Vai haver um patrono, que é a pessoa que vai cuidar do processo. Vai haver um juiz relator que vai acompanhar isso. Vão ter 2 co-juízes. Um notário, que é o que vai anotar todo o processo, e o defensor do vínculo. O que é o defensor do vínculo? O defensor do vínculo é o que a gente chamaria de advogado de defesa. É o advogado de defesa da parte demandada? Não, senhor. Não é. É o advogado
do sacramento. Ele vai olhar e vai ir contra. Ele vai ver, não, peraí, vamos encontrar coisas aqui que mostrem que, na verdade, esse processo tá errado, né? Esse casamento é válido por isso, vai defender o sacramento. Então existe uma pessoa que defende o sacramento do matrimônio ali, né? Tem 3 juízes que vão acompanhar, você tem advogado de defesa, você tem advogado, vai todo mundo ali, né? O patrono é o que vai acompanhar essa parte do processo. Então é bem organizado a coisa, mas nós ainda não chegamos no que esse pessoal vai começar a trabalhar. Depois de preenchido todo aquele questionário e levar vários documentos, porque tem vários documentos da parte demandada e do demandante, da pessoa que demandou o processo, tem de se entregar no tribunal, né? Como foi da metade de 2021 até mais ou menos ali dezembro, ficou com a documentação, só foi entregar em fevereiro de 2022. Esse processo foi recepcionado, analisado, conferido, verificado, foi lido tudo que a pessoa falou, fez-se um resumo, aí chegou-se à conclusão de que era válido. O processo é válido, é possível. Parece que há alguma coisa aí. Vamos analisar. Então, a partir do momento que eles dizem que parece que há alguma coisa, vamos analisar, tanto a parte demandada quanto a parte demandante são notificados de que o processo vai dar início. Os dois serão chamados para bater um papo. Então, é a primeira vez que você vai, não para depor, você vai para ouvir, né? Porque eles vão ler o resumo do que foi escrito lá, das muitas perguntas e questões. Vai ter um primeiro resumo daquela história, vai se ler. Por quê? Porque pode haver de um dos dois falar, é isso mesmo? Não, não é isso, eu discordo, porque o que aconteceu foi isso, isso e não aquilo. Então, alguém pode discordar na história. Pode haver da parte demandada, né, o que está mais passivo aí no processo, só vai receber os avisos, dele não tá nem aí. Fala, eu não quero saber, mesmo sair a nulidade, não sair, não me interessa, então tô fora, né? Não era o meu caso. Então, quando eu fui chamado, eu fui interessado, me perguntaram se eu fazia questão de acompanhar o processo e até, se necessário, depor. Eu disse que sim. Então eu fui lá, mas nós já vamos chegar nessa parte também, né? E aí você começa a receber mensalmente cartinhas como essa. Eu vou esconder aqui, porque primeiro que eu não moro mais no local. Você começa a receber umas cartinhas assim, né, com, né, o símbolo da diocese, e vem com o seu endereço, né, e a carta da diocese. Você vai receber várias cartas assim, tá bom? São várias cartinhas dessa recebido, que vão ir notificando em que fase está o processo. Pois bem, o processo começou a andar daqui a pouco. Chegou na metade do ano de 2022, chamaram, né, exigiram que a parte demandada, ou seja, a parte demandante, ou seja, ela, né, que entrou com o processo de nulidade, trouxesse 3 testemunhas. Ela tinha que primeiro ela teria que passar o nome das testemunhas com documentos e tudo mais também, né, para passar para eles. Eles também recebem aí uma notificação para estarem lá. Vão receber por carta, não é e-mail, é carta oficial, igual um ofício mesmo. Você recebe, né? Eles recebem por carta e aí vão todos comparecer lá. Esses 3 compareceram no mesmo dia que ela, os 4 fizeram depoimentos de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Tanto ela, que é a parte demandante, quanto as 3 testemunhas. Quem pode ser testemunha? Bom, pessoas que estavam próximas, que têm conhecimento do processo, né? Pode ser desde parentes dela, como no caso, né? Podia ser parentes dela, parentes meus, amigos, pessoas que estão ao redor do processo e podem falar alguma coisa. Não adianta chamar quem não sabe nada do que está acontecendo. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que chamar um testemunha por conta, sei lá, de algum processo que você levou. Isso é
define que tem que ir uma pessoa para testemunhar em teu favor, mas a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, não vai te defender, não vai te atacar de nada, né? Não faz sentido nenhum, né? Não influi nem contribui. Né? Não vai contribuir em nada, né, no processo. Então tem que ser alguém que está sabendo do que está acontecendo. E após a ida dessas 4 pessoas, quer dizer, ela, que no caso era a parte demandante, e as 3 testemunhas, me chamaram uma semana depois para ir. E eu permaneci lá fazendo um depoimento de 1h30. Me fizeram muitas perguntas, me perguntaram várias coisas, questionaram algumas coisas que tinham sido ditas no princípio do texto dela, nas posições dela. Então eu respondi todas essas coisas, né? Respondi tudo isso, e então, de repente, o processo teve todos os seus autos completos. Quando eles estavam completos, aí vem uma surpresa que talvez muita gente não saiba também. Isso é passado para os advogados, todo mundo dá ok, legal, né? Mas já vai passar para os juízes? Ainda não. Primeiro vai passar na mão de um psiquiatra, acho que é um psiquiatra, que vai ler todo o processo, todos os depoimentos, tudo que a parte demandante e a parte demandada disseram, e vai ver se não tem nenhum vício, nenhum problema, nada estranho, algo que... Porque se ele quiser, ele pode novamente chamar um dos dois ou os dois para depor para ele. Então, isto pode acontecer. Não aconteceu no meu caso, mas pode acontecer. Eu fui notificado, recebi a tal da cartinha, né? Nós recebemos uma cartinha. E aí, quando eu recebi a cartinha, estava dizendo que estava na mão agora de um psiquiatra todo o processo. Passado essa parte, eles avisam que todos os autos agora estão juntos e foram considerados, todo mundo vai lá e dá o ok. E o que eles vão ter? Eles vão ter, na próxima fase, um momento de debate. Então é o primeiro debate que vai ter entre eles, né, entre a parte de defesa do sacramento, a parte que está defendendo que há uma nulidade, os juízes vão acompanhar, o processo vai ser discutido, vai ser conversado, vão discutir. Os juízes não vão falar absolutamente nada, eles não dão veredito ainda. Tá lá, o processo está rolando, pá. Vão discutir, debater, cada um vai fazer a sua documentação, vai passar para os juízes. Passado isso, vai ser passado para o primeiro juiz, depois para o segundo juiz, depois para o terceiro juiz. Cada juiz tem um mês exatamente para responder, para dar o seu veredito, para dizer, olha, considero que a nulidade é válida, olha, não considero que a nulidade é válida, esse casamento é válido, não tem nada de nulidade, então pode acontecer isso, ou os 3 votam, né, unânimes, não, é válido, ou é nulo, pode acontecer qualquer coisa. Por que 3? Porque se fosse 2 daria empate, então você tem que ter um voto, pelo menos que possa dar a vitória para um dos lados. Eu não sei, tá, gente, eu não sei o que votaram ou não. Eu não sei o que eles votaram. O A votou pela nulidade, o B não votou. Não sei, eu não sei realmente. Ok? Terminado isto, vai-se para as deliberações finais. Aí eles voltam para uma segunda conversa. Todos vão falar, inclusive os juízes, e os juízes darão o seu voto, porque ainda pode haver nas deliberações finais alguma defesa, algum ataque, alguma coisa, né, que os advogados possam falar e que possa, sei lá, mudar o voto de algum deles. Não sei se isso é possível, mas lá tem essa deliberação final. E nessa deliberação final, o juiz principal vai bater o martelo e dar o veredito. Isso vai ser assinado hoje. Hoje isso não é feito por exemplo, no meu caso, não é feito na Arquidiocese de São Paulo, é feito na Diocese de Osasco. Quem vai assinar vai ser o juiz principal e o nosso bispo. Antigamente isso tinha que começava aqui, ia para a Arquidiocese, da Arquidiocese tinha que ir para o Papa assinar e voltar para cá. Então não era tão simples assim. Hoje não, hoje é simples, não, é longo ainda.
não é curto, mas teve todo esse processo. E, por fim, o que acontece? Vem o veredito. Quando vem o veredito, eles fazem a cartinha final, que você vai receber novamente, e vai estar escrito. Deixa eu ver se é possível que eu leia. Eu já disse que eu não vou ficar dando muito detalhe do que, do porquê e quem é, mas é mais ou menos assim. Igual aqui. Ilustríssimo, aqui ó, Osasco, 16 de fevereiro. Ilustríssimo senhor Leandro Cajado da Silva, parte demandada, que era o meu caso. Estamos notificando-lhe que no dia 16 de fevereiro a sua causa terminou em primeira instância e obteve sentença afirmativa. Isto significa que constou a nulidade do seu matrimônio no primeiro tribunal. Quer dizer, eles consideraram afirmativo de que realmente esse casamento nunca existiu. De que houve alguma coisa, algum daqueles 19 fatos lá, né? Mas posso afirmar para vocês que não houve crime, não houve ameaça, não houve pressão, todo mundo casou nesse patamar. Legalmente podemos dizer que estava tudo ok. Mas houveram alguns vícios, algumas coisas aí que impossibilitaram e tornaram o casamento nulo. E aqui ele fala que ainda assim vão permanecer por 15 dias úteis, né? Que se não for apelado, quer dizer, se ninguém entrar com uma apelação, olha, eu discordo desse processo, que esse casamento é válido, né? Então, se permanecer, ele vai transitar em julgado para se tornar executivo. É necessário que não haja vetitum para poder adquirir novamente a mudança de estado de pessoa casada para solteira na igreja e poder se habilitar a novas núpcias, caso assim desejar, além da sentença afirmativa não ter sido apelada por quem de direito, Ministério Público ou demandante ou demandada, não pode haver admoestações da sentença prolatadas pelo juiz em nenhuma proibição. E, consequentemente, ao final, não teve nada. Passado pouco mais de um mês, eu fui buscar isso aqui, né, que é o processo, né, que eu não vou ficar colocando muito, né, é o processo que a gente recebe e vem todas as informações, tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi discutido, né, as assinaturas dos juízes, os comentários de cada um, o que cada um disse, né, e depois também recebi a orientação do padre de que se eu pensar em casar novamente, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, um laudo com uma psicóloga específica indicada pelo tribunal, que você terá de ir a este local e lá na psicóloga você vai ter que ir lá conversar com ela, ela vai fazer algumas perguntas relacionadas ao casamento, ao processo e tudo mais, e depois vai entregar, né, o laudo. Eu já fui, tá? Eu já fui lá, então já tenho o laudo aqui, que logicamente terá de ser entregue também para o tribunal. E por fim, né, digamos, você arrumou alguém, você pensa em casar novamente, você terá de fazer o curso de noivos, juntar o laudo, juntar a autorização do curso de noivos que você fez, está apto porque você fez o curso de noivos, levar no Tribunal Eclesiástico de Osasco. E lá você receberá uma outra documentação autorizando você, que passou por um processo de nulidade, a casar novamente. Então é isso. Por fim, algumas pessoas também perguntam porque isto às vezes pode... Opa, colocando um negócio na minha cara. As pessoas podem perguntar e falam assim: quanto está para se separar num cartório? Então uns R$500, né? Ou mais, porque ainda você precisa levar um advogado. Então dependendo de quanto o advogado cobrar, tu vai pagar caro, né? Mais algumas outras taxas. Quanto é para a nulidade? Sim, você paga. Olha quantas pessoas eu falei que estão envolvidas aqui. Tem 3 juízes, aí tem o patrono, aí tem o defensor do vínculo e o notário, a pessoa que vai fazer as anotações. Então, e não só isso, né? Tem outras pessoas trabalhando lá. Então você paga o processo. E quando você paga o processo e a parte demandante chega lá, ela é informada o seguinte, né? O patrono que atende pela primeira vez fala para a pessoa assim: olha, você está entrando com um processo, então entenda que nada garante, nada vai garantir.
que você vai conseguir a nulidade. Pode ser que o seu processo realmente tenha nulidade. Então, você vai pagar, você vai participar do processo, ele pode dar errado, mas você tem que pagar porque são os custos. Né? Você não paga custo em cartório, você vai ter que pagar os custos do processo. Quanto é? De 3 a 4 salários mínimos. Né? Então, não adianta, não tem choro. Dá para pagar parcelado? Dá para pagar parcelado, sim. Foi isso que fizemos. Então não chore. É 3 a 4 salários mínimos. Tá bom? É tudo isso aí. E eu acho que é isso. Né? Isso na prática é como acontece. Já vieram me perguntar, nossa, mas é trabalhoso. É trabalhoso exatamente porque as pessoas precisam casar conscientes. Leandro, agora que passou, você acha que você casou consciente? Eu tenho certeza que eu casei consciente. Apesar de que o processo coloca que eu também não casei, mas eu discordo, tá? Eu preciso concordar com tudo que o processo disse? Não, eu não concordo com essa parte. Eu casei consciente. Se a outra pessoa não casou, aí é uma outra coisa, porque a própria pessoa assumiu. Eu mesmo falei no meu depoimento que a pessoa não casou consciente, mas eu casei. Então, mas no veredito e no texto está informado que eu também teria casado inconsciente. Aí, se você discorda de mim, você pode escrever aqui nos comentários, falar, não, senhor Leandro, eu te conheço, você também casou. Aí eu, beleza, eu não vou discutir com você, não tem problema nenhum, tem gente que sabe do fato, né? Mas é isto, tá? Então, eu indico que você case corretamente, permaneça casado, porque dá um trabalho, dá muito trabalho. E apesar de que agora eu sou o novo solteiro da paróquia, há um desgaste psicológico muito grande. E eu falo com tranquilidade porque no meu caso eu não tive briga, não teve, né, aquele embate, confusão, não, nada disso. Mas a gente sabe que tem muitos casamentos que terminam numa situação pesada e esses casos de nulidade desgastam ainda mais e um não quer olhar para a cara do outro. Então, assim, cuidem das suas esposas, por favor. Cuidem dos seus maridos. Não vão se casar já pensando em separar. Vão conscientes para a igreja, entendendo todo o processo, entendendo por que se casa na igreja, entendendo porque que é um casamento a três, é você, seu marido, você, sua esposa e Deus junto. O sacramento do matrimônio é um negócio importantíssimo, né? É o sacramento que nem o pecado original desfez. Vocês conseguem pensar nisso? Ele já estava lá no jardim do Éden e nem o pecado original desfez, destruiu. Né? Por quê? Porque ali já eram os esposos fazendo a mesma coisa que a Trindade faz, o amor, a família, a unidade. Então, não façam essas loucuras, né? Mas se aconteceu, se não tem jeito, já foi, você já está na segunda união, então vai ver se é possível. Tem de ficar reclamando, ai, não posso comungar, mas nem foi ver isso aí. Ai, mas é caro. Tu faz as cabeçadas, faz as atrapalhadas. E não quer que tenha consequência. Você quer que as pessoas estalem o dedo e tá resolvido. Você precisa de um tempo, inclusive, para maturar, inclusive para amadurecer como pessoa. Esse processo faz a gente amadurecer na marra, viu? É tenso. Não, já estou avisando você. Não é fácil, não. Não é molezinha, não. Ah, mas agora é menos tempo. Antigamente era 3, 4 anos. Mesmo assim, foi 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né? Um pouquinho mais, né? Porque ela começa e ela me informa mais ou menos entre julho e agosto. Então, que ela já tinha entrado, estava pegando todo o papel, toda a documentação. Então, assim, aqueles 6 meses de preparação, mais de 1 ano de processo, mais o veredito saindo em fevereiro, que eu só fui receber a carta um pouco depois e... Você imagina, né? Eu indo pegar a carta e a minha cabeça falando assim,
E se a nulidade não saiu? Passou isso pela minha cabeça, né? E aí? Como é que você faz? Nulidade não saiu. Ah, não, mas eu vou arrumar outra pessoa. Tudo bem, beleza, mas tu tá em adultério, você sabe disso, né? Não é mais no meu caso, mas poderia ser. E aí? Como você vai agir? Então, cabeça no lugar, mantenha a calma. E se você está vendo que há necessidade de entrar com esse processo, então entre com o processo. Se é uma dessas causas que foram informadas, essas questões aí da maturidade, da falta de amor e outras coisas, então entra com o processo. Se você já fez isso, você já participou do processo de nulidade, escreve tua experiência aqui embaixo também. Eu gostaria de saber muito de outras pessoas que passaram por esse processo, que é um processo longo, é um processo difícil. Às vezes as pessoas têm alguns testemunhos interessantes. Dependendo, podemos fazer um vídeo lendo esses comentários das pessoas que testemunharam. Lógico, se você chegou até aqui no vídeo, né? Se você chegou, mais uma vez eu agradeço você por esses 3 anos de canal, mais uma vez, e que, como sempre, desde o primeiro vídeo, eu quero desejar a todos vocês que Deus os guarde.